Olá pessoal, beleza? Hoje nós vamos trabalhar com a adição e a subtração dos números racionais, ok? Os números racionais a gente já estudou na aula passada, nós vimos que são aqueles que são representados utilizando casas decimais ou em forma de fração, não é isso? Para que a gente compreenda melhor, nós vamos trabalhar eles dividindo em duas formas. Primeiro a gente vai ver como é que faz essa operação com os números racionais em forma decimal. Depois a gente vai ver como é que faz em forma fracional, beleza? Então, pessoal, vamos ver o nosso primeiro exemplo aqui. Nosso primeiro exemplo de forma decimal, beleza? A gente tem 0,3, que é menos que a metade, mais 0,5, que é a metade de alguma coisa. Como é que a gente vai proceder para fazer isso, professor? Pessoal, é bem simples. Se nós formos armar essa operação, nós vamos armar obedecendo a posição da vírgula, certo? Como é que é isso? Eu vou ter 0,3 mais 0,5. Percebe o seguinte, a vírgula está junto com a vírgula. Por quê? Aqui significa que eu não tenho nenhuma unidade completa, por isso que está 0. Aqui embaixo também eu não tenho nenhuma unidade completa. Só que aqui eu tenho uma parte dessa unidade, que são 3 décimos, e aqui eu tenho 5 décimos, ok? Quando a gente vai somar isso aqui, o que é que eu vou ter? 3 mais 5, 8. E o 0, a gente vai somar 0 com 0, vai dar 0. Repete a vírgula aqui, então eu tenho 0,8 como resultado. Beleza? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Eu tenho agora 0,8 mais 0,7. Como é que eu vou proceder? Armei vírgula embaixo de vírgula. O que é que eu vou fazer? 8 mais 7, 15. Eu vou colocar o 5, levo 1 para a próxima casa. 1 mais 0 é 0. É 1, desculpa. 1 mais 0 é 1. 1 mais 0, 1. Então, vamos só repetir. Quanto é que a gente tem agora? 1,5. Então, nosso resultado agora seria 1,5. Ok? Vamos ver um exemplo em forma de uma expressão. Como que a gente ia responder isso? Vamos supor que a gente tem aqui, 0,8 mais... Aí eu vou abrir colchetes, vou colocar um parêntese, vou colocar 0,6 menos 0,2 menos 0,9. Certo? Como é que a gente vai responder esse exemplo? Quando eu tenho parêntese, colchetes e chaves, a minha ordem de responder vai ser sempre de dentro para fora. Então, eu vou responder primeiro o parêntese, depois os colchetes. Se tiver chaves, a gente vai responder as chaves. Beleza? Então, vamos ver como ficaria esse exemplo. Esse exemplo ficaria o seguinte, 0,8 que está aqui fora eu vou repetir. Eu vou continuar com mais, vou repetir o meu colchete e agora eu vou resolver o que está aqui dentro do parêntese. Vou responder só o que está aqui dentro. Todo o restante vai repetir. Então, eu repeti o 0,8, repeti o sinal, repeti o colchete e vou responder esse que está aqui. Quanto que é 0,6 com mais 0,2? Vai dar menos 0,6 menos 0,2. Então, eu vou ter, fazendo a continha desse jeito, com vírgula embaixo de vírgula, a gente vai ter aqui, 0,6 menos 0,2. Quanto que é 6 menos 2? 4. 0 menos 0 dá 0. Então, a gente tem 0,4. Ok?
E agora eu vou repetir o restante, menos 0,9 e vou fechar meu colchete. A gente eliminou o parêntese, então agora a gente vai eliminar esse colchete aqui, ó. Então eu vou repetir meu 0,8 mais, e aí eu vou ver quem é que vai estar aqui dentro, qual é o valor que vai dar aqui dentro. Deixa meu colchete só para me ver qual é o último valor que vai dar aí dentro. Vamos ver qual é o valor que vai dar aqui dentro. Menos 4, eu posso tirar menos 0,9, menos 0,4. Eu posso tirar menos 0,9? Bom, aí eu tenho um positivo e um negativo. Aí nós voltamos lá na regra dos números inteiros, no jogo de sinal. Quando eu não tenho sinal aqui, é porque o meu sinal é positivo. Então eu vou ter, ó, mais com menos, cair na regra da adição e da subtração de sinais diferentes. Eu conservo o sinal de quem? Do maior ou do menor? Do maior. Então, se o maior é negativo, então meu resultado aqui vai dar negativo. O que eu faço depois? O maior menos o menor. Então, vamos fazer bem aqui de ladinho, aproveitando esse espaço. 0,9 menos 0,4. Quanto que é 9 menos 4? 5. 0 menos 0 dá 0. Então, aqui a gente tem menos 0,5. Agora, pessoal, como é que a gente elimina o sinal desse colchete? Como é que eu vou eliminar o sinal desse colchete? Eu vou fazer só o seguinte, ó. 0,8. Agora eu tenho um mais aqui dentro e um menos aqui fora. Quando eu tenho isso, esse sinal aqui de fora é mais, então eu vou só cancelar ele e vou repetir tudo que está aqui dentro igual tá, sem mudar o sinal. Por quê, professor? Porque isso aqui é a regra da multiplicação. Mais com menos, sinais não são diferentes? São, então meu resultado é negativo. E eu vou só repetir o 0,5. Agora eu tenho 0,8 menos 0,5, então eu vou ter 0,3 positivo. Se não quiser colocar o sinal, não tem problema, porque a gente sabe que quando não tem sinal, ele é positivo. Beleza? Agora vamos imaginar uma situação de um problema aqui, que envolveria a adição e subtração de números racionais em forma decimal. Imagina que eu tenho uma cidade em que a menor temperatura nessa cidade durante esse dia vai ser menos 1 grau. Uma cidade lá na região sul, uma cidade fria. E que a máxima temperatura vai ser 9 graus e meio, ok? E aí alguém pergunta assim, qual vai ser a variação da temperatura nessa cidade hoje? O que é a variação da temperatura? A diferença de temperatura entre a temperatura maior e a temperatura menor. Sempre que for isso, a gente vai pegar a temperatura maior menos a temperatura menor. Então, vamos lá, ó. O que a gente vai ter, ó, para interpretar quem é a temperatura maior? 9,5 ou menos 1,5? Já está aqui, ó. A máxima é maior. Então, eu vou ter, ó, 9,5 menos, porque eu quero saber qual é a diferença. É menos. Menos quem? Quem é a temperatura menor? Não é 1,5? É. Só que esse 1,5 é negativo. Então, para preservar o sinal dele, eu tenho que colocar ele entre parênteses. Ok? Aí, como a gente encontraria essa diferença? Eu tenho que eliminar esse parêntese. Como é que eu vou fazer isso? Aqui vai continuar 9,5. Agora, o que eu tenho? Um sinal negativo aqui fora e um sinal negativo aqui dentro. Sempre que eu tenho um parênteses, uma chave ou um colchete e eu quero eliminar ele, e fora eu tenho um sinal negativo, significa que eu vou inverter o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Quem é positivo passa a ser negativo, quem é negativo passa a ser positivo. Então, no nosso caso, que o 1,5 era negativo, para a gente tirar ele desse parêntese, se aqui fora tem um sinal negativo, opa, então eu tenho que mudar o sinal dele. Se ele era negativo, agora ele vai
positivo, certo? Por que isso, professor? Porque menos com menos não é mais? Então é esse o raciocínio. Se eu tenho um sinal negativo aqui fora, eu já nem preciso fazer mais nada, é só eu trocar o sinal daqui de dentro, ok? E aí o que eu tenho agora? 9,5 mais 1,5. Se a gente fizer a nossa continha armada aqui, ó, lembrando sempre vírgula embaixo de vírgula, ok? Quanto é que eu vou ter aí? 5 mais 5 dá 10, vai 1. 1 mais 9 dá 10, mais 1 dá 11. Então, nós vamos ter 11,0, quer dizer que é 11 graus certinho, ok? A diferença de temperatura nessa cidade foi de 11 graus, ok? Pessoal, imagina essa outra situação aqui. Nós temos essa expressão aqui. Essa expressão está envolvendo operações de adição e subtração. E ela tem um parêntese aqui dentro, ó. Começa aqui, termina aqui. Tem um colchete que começa aqui e vai até o final. E o parêntese fica dentro do colchete. Como é que a gente vai responder isso? A gente já aprendeu que o primeiro passo é eliminar os parênteses, ok? Então, nós vamos eliminar esses caras aqui, ó. Esse e esse. Vamos responder primeiro, eliminar e responder primeiro o que está dentro deles. Então, vamos baixar esse 1,65. Lembrando que se ele não tem sinal, a gente sabe que ele é positivo. Deixa ele aí quietinho, certo? Como é que eu elimino esse primeiro parêntese? Aqui dentro não tem nenhuma operação. Só tem um valor 2,8. E eu sei que ele é negativo. Mas aqui fora também eu tenho um negativo. O que eu vou olhar? Esses sinais são iguais? Então, esse sinal que está aqui fora está multiplicando o sinal que está aqui dentro, ok? O que acontece aí? Então, se eles são iguais, eu vou trocar o sinal do cara que está aqui dentro, né? Então, se ele era negativo, agora ele vai ficar positivo. E aí eu vou repetir 2,8 mais. Com isso, a gente já eliminou o primeiro parêntese. Vamos chegar lá no segundo. Enquanto não chegar no segundo, a gente vai repetindo tudo, certo? Agora, por que eu não posso eliminar o parêntese aqui direto, como eu fiz com o outro? Porque tem mais de uma operação, mas aí alguém me pergunta, professor, mas o senhor não disse que eu posso trocar o sinal? Posso, e realmente posso. Ou existem duas formas de fazer. Ou eu resolvo o que tem aqui dentro, e no final eu troco o sinal para tirar do parêntese, ou a gente vai fazer dessa forma aqui, que eu acho que fica mais simples. O que é isso? O meu sinal negativo indica que eu vou trocar o sinal de todo mundo daqui de dentro para eliminar o parênteses. Então, o que eu vou olhar? Aqui eu tenho negativo. O 5,65 não era negativo? Então, ele vai trocar o sinal, ele vai ficar positivo. Certo? O 8,1 não era positivo, mas aqui fora não é negativo, então eu tenho que trocar o sinal dele. Se ele era positivo, agora ele vai ficar negativo. Ok? Com isso, a gente eliminou o parêntese, ok? Agora a gente tem que eliminar o colchete. O que eu vou fazer? Tudo que está fora do colchete aqui, a gente vai repetir. Então, eu vou ter 1,65 mais 2,8, certo? Agora, o que eu observo? O meu sinal que está fora do colchete aqui é de mais. Então, isso significa que eu não vou mudar nenhum sinal daqui de dentro. Eles vão continuar do mesmo jeito que estava. Quando não tem sinal, eu sei que ele é positivo. Então, aqui vai continuar positivo 1,9. O meu 5,65 também era positivo. Aqui fora é positivo, então não vou mudar, vai continuar positivo. E o meu 8,1 era negativo. Se o sinal que eu tenho aqui fora
é positivo, então ele não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Agora, a gente pode fazer a operação. O que eu aconselho vocês a fazerem para tornar isso aqui mais fácil? Eu vou olhar tudo que é positivo, vou fazer a operação com tudo que é positivo, depois a gente junta tudo que é positivo, depois junta tudo que é negativo. Como assim, professor? Aqui é positivo, vou sublinhar de vermelho quem que a gente vai juntar. Esse é positivo, esse é positivo, esse é positivo, esse é positivo. Então, nós podemos fazer uma operação com eles e depois a gente vai mexer com esse 8,1 aqui que é negativo, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, 1,65 mais 2,8, lembrando, vírgula embaixo da vírgula. Ah, professor, mas faltou uma casa aqui. Nesse caso, a gente completa com 0, beleza? Se estava usando só uma casa decimal, a gente quer que tenha duas, então a gente completa com 0. Aí vou pegar o outro, quem é 1,9. Então vou botar 1,9. Também só tinha uma casa decimal, então vamos completar com 0. E vou pegar o 5,65. Então eu vou ter 5,65. Eu não preciso completar a casa decimal porque já tem as duas casas. Agora vamos fazer a nossa operação. Quanto que é 5 mais 0? 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 5, 10. Outra forma de somar. Eu tenho 0 aqui, eu tenho 0 aqui. Eu preciso somar alguma coisa? Não. Então, 5 mais 5, 10. Vai o 1 para a próxima casa. 1 mais 6, 7. 7 mais 8, 15. 15 com 9 dá 24. 24 com 6 dá 30. Então, eu vou colocar o 0 aqui e vou levar o 3. Agora, eu tenho 3 mais 1, que dá 4. 4 mais 2, que dá 6. 6 mais 1, que dá 7. 7 mais 5, que vai dar 12. Então, eu vou ter 12,0. 12,0 positivo menos 8,1. Ok? Como é que a gente vai fazer agora? Agora aqui a gente tem um positivo e um negativo. Então, a gente vai fazer uma subtração normal. Por que eu sei que o meu resultado vai ser positivo? Porque o positivo é maior que o negativo. Então, vai ser positivo. Eu faço o maior menos o menor. Então, eu vou ter, 12,00 menos 8,1. Professor, está faltando um 0. Uma casa completa com 0. Quanto que é 0 menos 0? 0. Vou baixar minha vírgula aqui. De 0 eu posso tirar 1? Não posso. Pego um emprestado aqui, então eu vou ter 10. 10 menos 1, 9, certo? Aqui eu tinha 2, mas eu já tirei um emprestado, então agora eu tenho só 1. Então eu vou ter 11 menos 8, que vai dar 3, certo? Então, quanto é que eu tenho agora? 3,8 ou mais 3,80, que é a mesma coisa, certo? Esse valor é a mesma coisa que esse, porque esse 0 não tem valor nenhum. Tranquilo?